capítulo 8, versículo 31. Amém? Diz assim: mais do que vencedores, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos elevar nosso pensamento. Deus, nosso Pai, oh Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, usa-me nesta noite, Pai, para que eu possa vir a falar a teu povo aquilo que o Senhor quer, meu Deus, aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos, para a edificação da tua palavra, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar batendo palmas para Jesus. Você sabe, irmão, eu gosto tanto de pregar a palavra, tanto quando eu sou convidado com antecedência e quando eu sou pego de surpresa. Porque não é o que a gente fala, não é o que a gente quer falar, é o que Deus coloca no nosso coração para a gente falar. Então a gente é bem pequenininho, Deus sabe disso, porque a gente se torna o menor na casa dele, para que Jesus se torne maior, para que Jesus possa chegar ao teu coração, para que Jesus possa chegar aí no teu coração e a palavra que foi proferida possa dar fruto, porque a semente lançada é a palavra. E eu sei que tudo que eu disser aqui é da parte de Deus, não da minha. Porque quando o pastor me convida, ou quando quem está dirigindo o culto me convida, é porque pediu a direção de Deus, ou porque o Espírito Santo tocou para que isso seja feito. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço primeiramente a Deus, em segundo lugar ao pastor, que sempre está nos dando a oportunidade de falar de Jesus. O apóstolo Paulo diz aqui que nós somos mais do que vencedores. O que é uma pessoa ser mais do que vencedora? O vencedor é geralmente aquele que compete e chega em primeiro lugar. Você já deve, em algum momento da tua vida, quando você estudava, ter participado de algum campeonato na escola, de alguma atividade recreativa, e na vida nós temos essa competição, né? Nós estamos o tempo todo competindo para ser o melhor no emprego, competindo para ser o melhor onde moramos, competindo para ser melhor, muitas vezes, e de maneira errada, na igreja, né? Mas a Bíblia fala que nós temos que estar firmados na palavra de Deus para sermos mais do que vencedores. Então, o vencedor para o homem é aquele que chega em primeiro lugar, mas para Deus isso não é importante. O apóstolo Paulo, ele fala que quando estamos em Cristo somos mais do que vencedores. A gente alcança além do primeiro lugar. O que para o homem é o primeiro lugar, para Deus não importa. Não importa se você correu e chegou em primeiro lugar. O importante é que o teu nome está no livro da vida.
Esse é o verdadeiro vencedor. Ele está mais do que vencedor. Ele já alcançou algo que vencedor nenhum na terra vai conseguir. Só que ele usa essa analogia, ele faz essa analogia, porque a competição, a cada dia que passa, está pior. Se você vê no teu emprego e não tomar cuidado e não vigiar, vem um e passa por cima de você. Se você está lá, dormir um pouquinho, a pessoa vem e toma teu lugar. Se você não estiver atento, não estiver firme nas palavras do Senhor, vem aquele e toma o lugar que Deus colocou para você. Então, a gente tem que estar sempre lembrando disso, que Jesus não poupou, que Deus não poupou Jesus para que desse ao mundo, para que você fosse vencedor. Muitas vezes a gente está disperso, não está percebendo, e quando a gente acorda, o tempo passou, a gente perdeu e vai ter que correr de novo para conseguir algo, uma vez que já foi perdido. Então, irmão, preste bem atenção. Tem coisa que acontece que pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo ele fala aqui no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Quando nós estamos dentro da igreja, quando nós estamos fervorosos numa oração, quando nós estamos fervorosos numa vigília, numa campanha, nós fazemos juras de amor eterno a Cristo. E falamos: Senhor, eu nunca vou te deixar. Como o irmão disse aqui, que Pedro falou que nunca deixaria Cristo. E logo em seguida, Cristo olhou e falou para ele assim: afasta-te de mim, Satanás. Então, nós temos essa necessidade de jurar amor a Cristo quando estamos na igreja, jurar amor eterno quando estamos com uma pessoa, naquele relacionamento, naquele momento de quando está tudo bem. Meu amor, eu nunca vou te deixar, meu benzinho, eu vou viver com você o resto da vida. Aí começam a vir os problemas, você vai vendo que aquelas juras que você fez vão ficando no esquecimento. E muitas vezes chega no momento em que um casamento acaba, um relacionamento acaba, a coisa começa a piorar. E o apóstolo ele está dizendo aqui, ele não está afirmando, ele está fazendo uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele começa a trazer algumas situações. E aí ele fala assim: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Para você ver, irmão, que a gente é atacado de várias formas. Nós somos atacados numa tribulação. Muitas vezes estamos numa tribulação financeira, numa tribulação familiar, numa tribulação no trabalho. E quando começam as tribulações, a gente começa a esquecer o juramento que a gente fez. Quando a gente chega quem casou aqui sabe que você chega e fala assim: faz tempo que eu casei? Nossa, eu nem sei. Eu lembro que eu me separei quando eu casei, não me lembro. Mas eu lembro que falou assim: prometo ficar até na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, enfim. Mas quando infelizmente acabou, toda aquela promessa foi esquecida. Tudo aquilo foi esquecido. Então, meu irmão, na vida é assim também. A gente começa a ver que a gente promete as coisas boas e fala que vai ficar até o fim. Mas aí quando começam a vir as lutas, a gente esquece da promessa que a gente fez. Mas Jesus não esquece de ter resgatado você e trazido você até o caminho dele. Ele não esquece. E é por isso que você está ainda vivo.
porque Ele não esqueceu de você. E o apóstolo ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Cristo te amou tanto, Cristo nos amou de tal maneira, que Ele não se separa de nós, mas nós nos separamos dele, infelizmente. E essa não separação tem que partir de nós. Nós é que temos que tomar uma atitude para não nos separarmos de Cristo. Porque tudo que você fizer não vai mudar mais o amor que Deus tem por você. Tudo que nós fizermos não vai mudar a concepção de amor que Deus já tem por nós. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, que Ele já fez algo que nenhum homem faria. Deu o que Ele tinha de mais importante para nos resgatar, para que nós estivéssemos vivos. Então tudo aquilo que a gente fizer não vai mudar a concepção que Deus tem de nós, mas nós vamos mudar a nossa maneira de ver a Deus quando nós o adoramos de maneira melhor, quando nós começamos a fazer a obra de Deus de maneira melhor, quando nós começamos a ficar atentos no culto, quando nós começamos a perceber que nem todo culto é um culto de, digamos assim, de um mover muito forte do Espírito, e o que é importante é a palavra que está sendo colocada no teu coração, seja ela do mover, seja ela da calma. É por isso que a gente tem que estar atento, é por isso que a gente não pode deixar a tribulação nos separar do amor de Cristo. Ele continua falando que a angústia, ele pergunta: a angústia? E a angústia é um sentimento, meu irmão, que dá uma tristeza muito grande. E quando ela não dá tristeza, ela dá um desespero, porque você fica angustiado, o peito fica cheio, você não consegue respirar, você fica sem direção, você não sabe para onde seguir, e a gente se esquece que Jesus é que está nos guiando. A gente se esquece de pedir para Ele continuar nos guiando, porque a angústia tomou conta, e a gente acaba separando o que Deus tem para nós, o que Deus uniu no nosso coração, que foi a união do amor dele com aquilo que nós temos aqui dentro. Ele continua falando: ou a perseguição. Quem está te perseguindo? Quem foi que perseguiu? Qual a perseguição que está tomando conta da tua vida e que está indo atrás de você? Perseguição requer o quê? Falando que alguém está te seguindo. Você está correndo de alguma coisa, e a gente corre e esquece de olhar para o alto. A gente corre e esquece de perceber que Deus está cuidando de nós. Ele fala: fome. Tem hora que faltam as coisas na vida da gente. Tem hora que a fome, não só a fome do mantimento que está lá no armário, mas é a fome muitas vezes de você não conseguir ainda comprar algo que você desejou. É a fome muitas vezes de não ter realizado, de ter satisfeito o desejo do teu coração, não só de compra, mas de ter conquistado algo, ou que ainda não chegou, porque Deus te prometeu e você ainda não recebeu, porque não é a hora, ou porque a luta espiritual está grande, e a gente não sabe, não consegue vislumbrar no plano espiritual o que está acontecendo. A Bíblia diz, como o irmão já disse aqui, que o anjo desde o primeiro dia tinha a resposta para Daniel, mas durante 3 semanas a resposta não chegou. Mas Daniel não parou de orar, ele não parou de pedir. Mas a gente não consegue vislumbrar, os nossos olhos ainda não são capazes de ver no plano espiritual o que está acontecendo. Por que a bênção ainda não chegou da promessa que Deus te fez? Mas, meu irmão, não cesse de orar, não pare de orar, de pedir, de clamar, de continuar falando para Jesus da tua vontade.